Não, não, senador. Na verdade, o sistema GEST-BIOS é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem um sistema, é um banco de dados civil, né? Onde estão todos os cadastros de todos os eleitores. E hoje no Brasil é o maior cadastro de pessoas do país, uma vez que a cada 2 anos esse cadastro é atualizado e fica à disposição aí do Tribunal Superior Eleitoral. Esse cadastro, na verdade, eu não acessei, quem acessou foi o pessoal da minha equipe, mas esse cadastro, o GestBill, ele foi autorizado pelo ministro Benedito na época. Até então ele era o ministro corregedor e o qual poderia somente ele dar esse acesso a qualquer outra pessoa. Foi feito dessa forma, Então, ao contrário, na os verdade, você acessos. usava a estrutura autorizada para uso do TSE e instruía processo no Supremo. Exatamente, exatamente. Em relação ao. Tem muita coisa grave, senador. Em relação ao caso, ao que você me perguntou, referente O se era processo físico, enviada né? por WhatsApp, sim, era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhada em e-mail pessoal, não. Era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto o juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram recebidos, eram enviados pelo capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela é ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Porém, a ED, ela encaminhava tudo via SEI com ofício para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nós, sim, fazíamos o trabalho oficial. Recebíamos de uma forma que, ao meu entender, não era a forma correta, mas até chegamos a argumentar. Porém, o que nos foi dito precisa de celeridade. E se for usar a burocracia, vai demorar muito. E a democracia precisa de uma solução, precisa ser amparada. Era isso que era falado. E que mais? Realmente é para se rir mesmo. Mas, além disso, se usava um denominador comum, que era a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Também escutava isso. Olha, não se preocupe, porque existe na pessoa do Alexandre de Moraes, tanto como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, era uma única pessoa, se misturava essas competências, esses tribunais, e era feito dessa forma. Era assim que chegava até a gente. Talhaferro, Muitos... Oi, pode falar. você poderia repetir os nomes que você falou? Eu não sei se nessa audiência pública, senhor presidente, a gente pode votar um convite a todos esses nomes aí, porque essas informações desse tribunal paralelo, com poderes, sem poderes, exatamente por conta de um espectro político, eu acho que o senador Girão, nós precisamos, senador Jorge Seif, voltarmos de novo aos tribunais internacionais, onde nós fomos, levar novas coisas, né, que o Talhaferro, infelizmente, está escondido, está caçado pelo Alexandre de Moraes, está sendo procurado, e essas informações de agora, nós precisamos voltar com elas aos tribunais para que o mundo continue tomando conhecimento dessas barbaridades. Você pode repetir os nomes para mim, por favor? Sim, sim, senador. Não só os nomes que eu falei, como eu posso, se o senhor quiser, dar outros nomes, e inclusive falar para o senhor aonde estão essas pessoas hoje colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Posso fazer dessa forma? Pode fazer dessa forma e eu agradeço. Tá. A Gisele Siqueira, secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, no período eleitoral. Ludmila Boldo Maluf, ela era assessora-chefe do gabinete da presidência, ela era assessora-chefe do José Levi, que é um ex-advogado-geral da União. Hoje, ambos, tanto Ludmila como Levi, estão lotados no CAD, tá? Ele como conselheiro e ela como assessora dele. Esse foi o prêmio que se deu pelo trabalho realizado. José Fernando Chuí, hoje corregedor da ABIN, inclusive aquele caso que todo mundo sabe que saiu aí na imprensa, tudo, que ele estava tentando denigrir, sei lá, acusar ou uma ex-diretora, ou uma ex-corregedora da ABIN. Quem mais? Adaíris, que era a secretária de transporte
Todas essas pessoas que eu estou falando eram pessoas que contribuíam enviando pedidos à Ed para a gente, né? Por WhatsApp. E trabalhando junto com o Alexandre de Moraes, diretamente ou indiretamente, todas no mesmo propósito. Quem mais? A Gisele, já falei, que é a Gisele Siqueira, o Chuí, a Cristina, que estava no STF, o Ayrton, o Marco. Dentro do gabinete, eu não sei qual era a atuação lá no TSE e no STF, mas tinha o atual desembargador, que acabou de tomar posse, que é o Rogério Maroni, que é um amigo pessoal de Alexandre de Moraes, e o Moraes, inclusive, esteve na posse dele no Tribunal de São Paulo. Teve uma juíza chamada Larissa, mas eu não sei, eu não posso dizer que esses dois participavam disso, porque eu nunca recebi nada deles. Mas eu sei que eles, os juízes, que estavam lá instruindo o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu me ver mais que nomes aqui, me vem à cabeça de forma rápida e fácil. Ludmila, juiz. Enquanto você está pensando aí, Tagliaferra, só assim, eu fico impactado, porque o que o senhor está falando aí é que as demandas eram feitas por pessoas que não têm fé pública. A gente não está trabalhando. Sim, inclusive o capitão Wellington mandava, que é o segurança pessoal de Alexandre de Moraes. Você está falando de policiais ou de membros do Ministério Público impulsionando ou buscando, fazendo investigações, não. Um troço completamente informal. Provavelmente pessoas que tinham lado político, ou seja, eram a favor de Lula e contra Bolsonaro, que demandavam, faziam as supostas denúncias para que providências fossem tomadas, já que estava agradando o chefe Alexandre de Moraes de perseguir aquelas pessoas de determinado polo político. Criada na época do Fachin ou o Barroso, porque isso não era um gabinete, né? Era uma comissão que ela atuava somente no período eleitoral, mas eles viram a necessidade de que isso fosse um gabinete constante dentro do tribunal e fizeram com que essa assessoria se tornasse um gabinete e não mais uma comissão ou algo temporário. O que eu posso dizer para o senhor é que, ao que eu sei, foi feito pelo Fachin ou o Barroso. Eu não tenho certeza de quem que fez isso. Eu não consigo lhe precisar essa resposta. Perfeito. Mas quando o senhor chegou lá, o senhor contou há pouco tempo atrás como o senhor foi contactado, e quando o senhor começou a trabalhar, já existia esse grupo de WhatsApp, ele já existia? Quem era o administrador desse grupo que lhe incluiu lá? Ou foi criado depois da sua entrada, doutor Eduardo? Não, esses grupos, eles já existiam, não eram grupos novos, não foram criados depois que eu assumi o gabinete. O único grupo novo, aliás, os únicos 2 grupos novos que foram criados quando eu passei a integrar o gabinete foi um grupo chamado STF-TSE, ou TSE, não me recordo direito, eu tenho ele aqui, e o grupo AED. Os demais, que são das checadoras, os parceiros do Tribunal Superior Eleitoral, eles já existiam, eram administrados por Frederico Alvim e por Thiago Rondon, e eu fui adicionado a esses grupos por essas pessoas, apesar de eu nunca ter tido qualquer tipo de manifestação nesses grupos. E é interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Rapaz, o negócio não é brincadeira não, viu? É um grupo de universitários organizados para levantar e ajudar o Alexandre de Moraes na defesa da democracia, é isso? Universitários pró-Lula. É claro. Se tivesse um grupo de universitários pró-Bolsonaro fazendo isso, qual ia ser a reação? Esses seriam presos. Mas vamos lá. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tinham ciência da existência desses procedimentos paralelos de perseguição política, bem como desse grupo de WhatsApp chamado audiência de custódia? Se sim, qual ou quais ministros?
doutor Eduardo? Sim, sim, sim. Tinha, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, até por aqui no WhatsApp, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, todos sabiam. Era uma coisa, como eu vou dizer, que é de conhecimento de todos. O ministro Benedito, é que eu não tinha muita familiaridade com ele. A ministra Maria Cândida Buchieri, acho que era uma coisa mais ou menos assim, sabia. Inclusive, o ministro Lewandowski. Inclusive, algumas vezes, a assessoria era consultada, porque eles estavam com processos lá, com autos em análise para decisões, e a assessoria ela era consultada para dar um auxílio em materiais que eles tinham. Ah, mas olha, isso aqui estava na rede, isso aqui, não sei o quê. Usaram também, poucas vezes, mas usaram o próprio gabinete para consultas dos seus gabinetes. Eles todos tinham conhecimento, sim. Tá, e já que o senhor falou pela segunda vez no ministro Benedito Gonçalves, eu pergunto se o senhor detém algum conhecimento acerca daquela frase que todo brasileiro se pergunta, qual o contexto dela, que ele diz o seguinte: missão dada é missão cumprida no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Em caso positivo, qual teria sido a missão dada? Por quem? Senador, Há alguma evidência nesse sentido? senador, eu não tinha proximidade nenhuma com eles. O único, nem muito menos com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu tive contato com ele 3, 4 vezes pessoalmente, em reuniões, no dia da posse. Eu acredito que até um pouco mais, umas 5, 6. Mas as demais vezes foram feitas 2 ou 3 por reuniões virtuais. Então, sequer tive contato. Eu não posso dizer para o senhor referente a isso, porque eu também vim saber disso pela própria imprensa. Eu tinha desconhecimento disso. Então, o teor dessa frase, a mim, não é familiar dentro do tribunal, e acredito que ele tenha ter lá os propósitos dele, que eu desconheço. Eu te agradeço. Por que os pareceres da PGR, a Procuradoria-Geral da República, contrários à manutenção das prisões de brasileiros, foram ignorados pelo TSE? Esses pareceres não chegavam na assessoria. A assessoria ela não tinha um poder jurídico, né? Os processos que a gente às vezes tinha acesso, e até quando eu tinha aqui dentro do PJE assinar, era referente a relatórios que eram pedidos ou por parte A, ou por parte B, ou pelo próprio ministro, né? Para que fosse lá atostado nos autos, ou mesmo a própria assessoria enviava alguns relatórios dentro do Tribunal Superior Eleitoral como inicial para startar um processo judicial ali dentro. Certo. Mas eu não tive acesso a essas coisas, não. O que eu posso dizer em relação à PGR e à PGE, no caso, é que eles só vinham ter conhecimento dos fatos posterior às ações. Ok. Houve ordem judicial específica que autorizasse o acesso e o cruzamento de dados sensíveis no sistema GestBio? Sim, houve autorização dentro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação usado no governo federal e também no judiciário, onde foi colocado lá um pedido formal para que fosse analisado o acesso a esse sistema pela Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação, e foi autorizada pelo ministro Benedito. Só que assim, ele nunca foi utilizado. Esse sistema ele foi ser utilizado somente em 8 de janeiro. Quando? Porque o ministro ele já sabia que a gente tinha uma certa dificuldade para acesso disso, por questão de conhecimento, de treinamento, e o Yuri, que era o coordenador desse departamento, desse gabinete que cuidava disso, e do e-título, ele tinha um certo cuidado, um certo, não sei se é cuidado ou preocupação, para que pouquíssimas pessoas acessassem. Então, diante disso, o ministro sabendo disso, na época do 8 de janeiro, eu entendi que a decisão proferida por ele no dia 9 de janeiro de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, ordenando que a Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação acessasse o sistema, foi por conta desses obstáculos colocados pelo Yuri. Tá, eu já vi uma resposta do senhor numa das entrevistas que o senhor deu, mas eu preciso perguntar aqui, é meu dever de ofício perguntar nessa audiência oficial do Senado
federal, para que fique claro e para constar aqui no nosso relatório. Qual a motivação para utilizar estruturas paralelas de monitoramento em vez de acionar os instrumentos legais já previstos no ordenamento jurídico? Essa estrutura, senadora, ela já existia dentro da própria assessoria, né? Que são os grupos lá que faziam a checagem, né? Que era a Palver, eu não me recordo muito porque eu não tive muito contato com eles. Eu fui adicionado aos grupos, mas eu sequer fiz contato. A Palver, se eu não me engano, a FGV, o FRJ, alguma coisa da Universidade Federal de Minas Gerais também, o LUPA. Tudo isso já existia e eles já faziam esse trabalho antes mesmo de eu entrar na assessoria especial de enfrentamento de desinformação. Inclusive, o que as pessoas pensavam que esses monitoramentos desses parlamentares e dessas figuras conhecidas como Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, eram feitas pela Polícia Federal? Não. Elas eram feitas pelo gabinete, eram pedidas pelo Alexandre de Moraes, chegavam no gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação, nós relatávamos ali, colocávamos se o conteúdo de fato era a nós entregue, existia dentro das redes sociais, a URL encaminhávamos isso daí ao TSE, no gabinete da presidência, ou ao Supremo Tribunal Federal, para que eles sim dessem andamento. Mas assim, essa estrutura ela já existia e nunca foi informado o porquê de ser dessa forma. Simplesmente foi falado, colocado ali e falou assim, façam. O senhor considera que os atos praticados pelo senhor, por Marco Antônio Martins Vargas, pelo Ayrton Vieira e a senhora Cristina Cuchara, configuram uma violação direta da Lei Geral de Processamento de Dados e da privacidade de cidadãos inocentes? Eu não posso falar por eles, porque eu não sei o acesso que eles tinham. Eu posso falar pela gente da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Toda a informação constante em relatórios foi obtida através de redes sociais, de pesquisas na internet, através de pesquisas a bancos de dados abertos, conhecido como OSINT, Open Source Inteligente. Então, são dados que estavam ali à disposição de qualquer pessoa, não só o Tribunal Superior Eleitoral, dentro do gabinete ao qual eu presidia, mas como qualquer um do povo poderia entrar ali no perfil de A, B, C, D ou E e ver que aquela informação estava ali. Já o caso de o acesso dentro do sistema GestBio do Tribunal Superior Eleitoral, volto a reforçar que foi um sistema autorizado pelo ministro Benedito, que era o corregedor da época, para acesso. Então, não entendo como uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que também os dados obtidos no GestBio nunca foram divulgados, que são o que caracteriza a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados que são disponibilizados que você consegue identificar e chegar na pessoa. Então, um RG, um CPF, um endereço, um telefone, e isso nunca foi passado pela assessoria. Foi tratado dentro das certidões para fim de investigação e encaminhamento lá, sei lá, de intimações, mas nunca foi público. Então, eu tornei público agora. Então esse pessoal dessa militância de universidades que auxiliava, eles pegavam dados abertos, é isso? Eles iam atrás dos perfis dos brasileiros para ver se criticava o Bolsonaro, o Lula, o Bolsonaro, se era de direita, é isso? É exatamente isso. Todo o trabalho feito por esses grupos de parceiros e pela assessoria foi lastreado no Open Source Inteligente, que é banco de dados abertos, procurado na internet, em redes sociais, em grupos de WhatsApp abertos, nunca grupos fechados, privados, porque não se dava para acessar isso, sempre em fontes abertas. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim, sim. Não só criticar a ministros do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, né, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília
e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o Zanin, como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. Senador Girão, o Tarefa, me responda só uma pergunta aqui, bem rapidinho, dentro disso que o senador Girão falou. Você citou diversas vezes o ministro Benedito. Missão dada, missão cumprida. E a gente sabe o que é missão dada, missão cumprida. Você tem algum conhecimento? Porque essa missão dada, missão cumprida, em seguida veio uma AGE em que ele era o relator, e nessa AGE ele colocou de Jesus Cristo a Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eu, Nicolas, Bia, Carla Zambelli, Gayer, dezenas de parlamentares. Tem alguma coisa a ver com essas pessoas que tinham influência nas plataformas e esse inquérito, então, chamado de AGE, que ainda está lá, e eu tive informação agora do meu advogado, que tudo que está acontecendo no Supremo, desde o julgamento que eles começaram com o bloco 1, bloco 2, bloco 3, que todo esse resultado, seja o que for, está sendo jogado dentro dessa AGE, que hoje está... que o Benedito foi o relator e deu para o Alexandre de Moraes aquela notícia, missão dada, missão cumprida. Tem a ver com essas pessoas, inclusive eu e o presidente Flávio, que aqui está, e outros que estão sentados aqui, que tinham influência nas redes sociais e que enfrentavam o Supremo pelas redes sociais. Você sabe alguma coisa, alguma ligação dessa AGE que existe hoje? Senador, eu não tive contato com essa AGE, eu desconheço essa AGE, porque ela não era de competência na época do gabinete. A gente não tratava isso. E assim, o único contato que eu tive nem se posso considerar contato com o ministro Benedito, foi justamente pelo pedido no SEI, para que ele avaliasse a possibilidade da assessoria ter acesso ao cadastro eleitoral, a fim com o objetivo de identificação de algumas pessoas a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu desconheço, eu não posso, infelizmente eu não tenho como ajudar nesse ponto. Em áudio, senhor Eduardo, o juiz Ayrton Vieira, que atuou com Alexandre de Moraes, relatou que, abre aspas, estava perdendo rigidez mental, fecha aspas, e que teve, também abre aspas, família extremamente prejudicada, fecha aspas. Como o senhor convivia ali com as pessoas, como é que era o ambiente lá dentro? Como é que se dava essa pressão, essa caça às bruxas de Alexandre de Moraes sobre as pessoas, os brasileiros, por posições políticas, através desse grupo clandestino de trabalho? Senador, era das piores possíveis. De fato, o desembargador agora, né, Ayrton Vieira, ele não só naquele incidente, naquele áudio, ele tinha me relatado aquilo, como em algumas vezes em encontros pessoais, em ligações, ele sempre frisava, ele sempre trazia isso. Inclusive, ele me trouxe um fato que foi anterior às eleições de 2022, que foi no 7 de setembro, e ele desmaiou. Ele estava, acho que em Ubatuba, e de tanto nervoso, de tanta pressão, ele acabou desmaiando, passando mal. E, assim, era terrível o ambiente de trabalho. Eu tentava não passar isso para os servidores que estavam no meu gabinete, mas eu recebi uma carga muito negativa, uma carga muito pesada, com palavras até que não eram tão boas, com ameaças de exoneração de servidores que abaixo de mim estavam. Não era um ambiente bom, não. A gente até, se reparar em conversas minhas, o Ayrton é uma pessoa muito brincalhona, não só no trabalho, mas no seu dia a dia. Ele é uma pessoa que ele tira sarro de tudo, que ele brinca, que ele faz piada. Então ele leva isso para a vida profissional dele, óbvio que não com todo mundo, mas com alguns dos grupos que ele tem um relacionamento mais próximo. E eu também tentava, dentro da assessoria, não passar
a pressão, salvo quando eu via que eu tinha algum problema ali e eu precisava mostrar para eles que, olha, gente, tá difícil. Eu estou tendo essa pressão, eu não sei o que fazer, eu preciso ajudar vocês, mas vocês têm que me ajudar. Mas a gente tentava, dentro da própria assessoria, ter um ambiente mais sadio, que é meio difícil. Confirmo sim que, de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Diante aqui da comissão, eu talvez não apresente agora as coisas, até por uma questão de dinâmica, mas ao final eu peço que eu tenha a oportunidade de mostrar algumas coisas, são muitas coisas, mas algumas coisas importantes para que todos vejam que existe sim o material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado, que eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão é um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada, é um material garantido sem qualquer tipo de manipulação. Mas voltando à vossa pergunta, nobre senador, sim, de fato existia.